Olá, crianças, bom dia. Terça-feira, 20 de outubro de 2020, daremos início à nossa aula de hoje. Trago para você essa seguinte mensagem reflexiva na acolhida. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Então, de um dia para o outro, assim como ela se transformou negativamente, de um dia para o outro, com toda a fé em Jesus Cristo, ela vai se transformar positivamente. Vamos crer, vamos ter fé que tudo vai voltar ao normal. Então vamos às nossas disciplinas de hoje. Hoje nós iremos trabalhar português, inglês e arte. Português, a gramática, falando sobre as conjunções. Inglês, sobre Halloween. E arte, recorte, colagem e pintura. Na aula de inglês, nós vimos, na aula de português, desculpa, nós vimos esse texto, haverá água quando a gente ficar mais velho. Então, convido a vocês que façam a releitura desse texto, que está na página 43 do material estruturado, para darmos início à nossa aula de hoje de português, que é as conjunções. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre as conjunções. Mas o que são as conjunções? Conjunções são palavrinhas que ligam duas orações. Convido a vocês que assistam ao vídeo que eu colocarei aqui em anexo para entender melhor sobre este conteúdo. Pessoal, não deixa de assistir não, viu? Assistam, porque quanto mais você aprender, melhores notas vocês irão tirar. Beleza? Então, vamos ver aqui algumas conjunções. Nós temos as conjunções do tipo aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas, elas dão aí uma ideia de mais, de estar adicionando algo ao assunto, à conversa. As adversativas dão ideias contrárias, opostas. As alternativas, alternância, uma coisa ou outra. As conclusivas, elas encerram o assunto. E as explicativas já estão dizendo, elas vão explicar. Então, nós temos aí as conjunções aditivas, e, mais, ainda, nem. As adversativas, contudo, entretanto. Alternativas, ora ou quer. As conclusivas, assim, então e logo, e as explicativas, portanto, porque, e a aplicação delas nas frases. Por exemplo, nas aditivas, gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Gostou da dica, mas resolveu fazer do meu jeito. Então, a conjunção que está ligando essas duas orações é mas. Compreenderam? Convido a você mais uma vez, assistam ao vídeo em anexo, belezinha? Então vamos às nossas atividades. Para realizar as atividades de hoje, elas serão no caderno, vocês irão copiar para responder. Copiar a caneta azul ou preta, organizadozinho, bonitinho, que eu estarei avaliando a organização de hoje. E responder a lápis. Hoje eu não quero só resposta. O aluno que me entregar só a resposta, ele vai fazer novamente copiando as questões. Deem pausa no vídeo para copiar as questões, ok? Então vamos à questão de número 1. Complete com as conjunções que estabelecem uma correta relação de sentido. Quais são as conjunções que vocês irão completar? Porque, todavia, portanto, logo, entretanto, por isso, mas, que, porém, pois e. Podem se repetir? Pode. No entanto, elas não podem perder o sentido. Olha a questão de número 1. Correu demais, por isso caiu. Então, a conjunção utilizada aí foi por isso. Vocês vão fazer isso em todas as questões de 1 a 4, copiando e respondendo. Copiar a caneta azul ou preta e responder a lápis. Olha a organização, viu? Questão de número 2. Você vai criar frases com as conjunções abaixo. Na letra A, porém. Então, você vai criar uma frase usando a palavra porém, ligando duas orações. Assistam ao vídeo para entender direitinho, ok?
Na letra B ou na letra C, apesar de, e na letra D, mas. Então, você vai usar essas conjunções para criar frases. Copiar a caneta e responder a lápis. Vamos à nossa aula de inglês. Na nossa aula de inglês, a gente vai falar sobre Halloween. Mas o que era o Halloween? Halloween é uma festa comemorativa celebrada todo ano no dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos. Ela é realizada em grande parte dos países ocidentais, porém é mais representativa nos Estados Unidos. Neste país, levada pelos imigrantes irlandeses, ela chegou em meados do século XIX. Então, as pessoas aí, para comemorar a chegada de Todos os Santos, elas se fantasiavam daqueles que já se foram, né? Se fantasiavam de mortos, daqueles que já se foram. Ou então figuras místicas, aí como a bruxa, né? O Drácula. Então, essa é a nossa atividade de hoje. A gente vai falar sobre Halloween. Convido a vocês que assistam a este vídeo para entender um pouquinho melhor das palavras relacionadas ao Halloween em inglês. Olá, eu sou o Joca. Hoje estou vestido de Drácula, minha fantasia do Halloween. Por falar em Halloween, vamos aprender algumas palavras em inglês? Então vamos lá. Feliz Halloween! Esse é o fantasma. Se fala ghost. Ghost. Isso. Que é? Morcego. Em inglês é bat. Bat. E bruxa. Como se fala? Witch. Witch. Isso é uma abóbora. Em inglês é pumpkin. Punk. E este? Quem é? É o pirata. Em inglês se fala pirate. Pirate. Esse é um monstro. Em inglês é monster. Monster. Muito bem. Aprendemos algumas palavras em inglês. Até a próxima, amiguinho. Gostou do vídeo? Clique aqui no botão abaixo e inscreva-se no canal. Toda semana um vídeo novo. Então, vamos à nossa atividade de inglês. Na nossa atividade de inglês, vocês irão substituir as figuras pelas palavras em inglês. Pesquise se for necessário. Na letra A, nós temos a bruxa. Na letra B, o fantasma. Na letra C, a múmia. E na letra D, o vampiro. Então, você irá pesquisar, pode ser no vídeo, se tiver algum, ou então na internet, e vai colocar número 1, letra A, bruxa, e como é que se escreve em inglês. Letra B, fantasma, e como é que se escreve fantasma em inglês. Letra C, múmia, como é que se escreve em inglês. Letra D, vampiro, como é que se escreve em inglês. Você vai escrever o nome da figura em português e passar para o inglês. Você vai fazer isso em todas as letras, na matéria de inglês, ok? Caderno, matéria de inglês. Escrever o nome da figura, bruxa, vai fazer um tracinho e como é que se escreve bruxa em inglês.
beleza? Então, vamos à nossa aula de arte. Na nossa aula de arte, usem sua criatividade para criar o seu monstrinho de Halloween. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Nós temos aí vampiro, o Frankenstein, a múmia, a abóbora, todas feitas com aquele rolinho de papel higiênico vazio. Então, você vai usar sua criatividade para produzir um monstrinho. Tia, tem que ser igual a esses? Não, isso aí é só um exemplo. Você vai usar sua criatividade. E nós temos aí uma bruxinha feita de cone de papel. O cone de papel fez a rodinha aí do chapéu, encaixou. A vassourinha feita de palito de dente, com os papeizinhos picadinhos. Então, isso aqui é a criatividade de vocês. Então, você vai usar a sua criatividade para criar o seu monstrinho. Ok? Então, nós temos aí 3 atividades hoje. Nós temos a atividade de português, que é copiar e responder no caderno. A atividade de inglês, também copiar e responder no caderno. Não esqueçam de colocar um nome em português, para passar para o inglês depois. E na aula de arte, nós temos aí recorte, colagem, pintura. Você vai usar a sua criatividade para criar um monstrinho. Você pode usar outros materiais, não precisa ser só rolo de papel higiênico ou cone, não. Você pode usar objetos aí vazios, tipo embalagens, né, de iogurte, de shampoo, qualquer coisa que você tem na sua casa aí para usar a sua criatividade e produzir o seu monstrinho de Halloween, ok? Então, tenham todos uma ótima aula. Bom dia a todos. Aguardo as fotos para fazer as intervenções e caprichem na atividade de hoje. Um beijo!